capítulo. Hoje nós vamos nos dedicar aqui a partir do verso 4 do capítulo 2 até o verso de número 10. Então você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso de número 10. A palavra do Senhor é viva e eficaz, que ela fale ao nosso coração. Vamos ler o texto, meus irmãos. 1 Pedro 2, 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, pedimos a Tua iluminação, através do Teu Santo Espírito, a partir da Tua palavra. Que o nosso coração seja terra fértil, que eu não seja, Senhor, um empecilho para aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo nessa manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E meus irmãos, eu acabei de retornar, de fato, de uma viagem, e eu fiquei pensando a respeito da temática que estamos trabalhando aqui nesta série de mensagens, que é a temática, como o título já diz, enquanto aguardamos. Que tipo de recomendações, ou o que precisamos ter em mente em nosso coração, enquanto estamos nesta jornada de peregrinação, como forasteiros no mundo. Na verdade, o apóstolo Pedro vai usar esta expressão, forasteiros e peregrinos, na terra, para exemplificar de fato a jornada que todos aqueles que fazem parte do povo de Deus estão trilhando durante a sua vida. Aguardando o quê, meus irmãos? Aguardando o momento da nossa redenção plena. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Enquanto eu estava pensando sobre isso, pensando também a respeito da viagem, eu fiquei pensando como que geralmente nós planejamos viagens. Falem a verdade, planejar viagens é algo bom, é algo prazeroso. Nós começamos a pensar sobre o lugar que nós vamos. Nós começamos a pensar onde nós não iremos. Nós pensamos no que faremos enquanto estivermos naquele destino. O que não faremos ali enquanto estivermos lá. A gente pensa em como nós vamos gastar o nosso dinheiro, quanto de dinheiro nós vamos ter para gastar. Nós planejamos onde nós vamos almoçar, onde nós vamos jantar, o que vamos fazer, o que vamos comprar ou não vamos comprar. O planejamento, ele tem esse âmbito de trazer para o nosso coração ânimo e expectativa. Vai gerando uma expectativa grande para o momento da viagem acontecer. E quando ele acontece, você tem a oportunidade de realizar aqueles planos que você fez. Mas mais interessante que isso, quando a gente volta para o nosso lugar de origem, a gente retorna às nossas atividades. E nós encontramos amigos ou pessoas queridas, e eles logo vêm perguntar como foi a viagem, como foi o momento de férias, como foi o momento de descanso. E nós, com grande expectativa, com o coração quente, a gente fala, foi maravilhoso. E a pessoa já diz, eu também quero planejar isso. E eu digo, faça isso, planeje. Comece a pensar para onde você vai viajar, para onde você vai descansar. Comece a pensar e planejar a sua própria viagem. O que isso tudo tem a ver com a palavra de Deus que nós lemos aqui e com a série que estamos trabalhando? É interessante que nós, quando voltamos e estamos falando a respeito de uma viagem para alguém, a viagem que nós realizamos,
Nós estamos querendo que aquela pessoa, aquele irmão, aquele querido, amigo ou familiar tenha a melhor experiência da vida dele quando for também para esse lugar que nós estávamos. Essa é a nossa expectativa, ou pelo menos essa deveria ser a expectativa daqueles que compartilham essa realidade. É interessante que Pedro está fazendo exatamente isso aqui conosco. Pedro, como um homem experimentado nos seus dias de vida neste momento, depois de ter passado por tudo aquilo que nós conhecemos nos seus relatos e a partir dos evangelhos, nós sabemos que Pedro, já na sua velhice, estava dando orientações para as igrejas, para os irmãos, para aqueles que haveriam de experimentar coisas que ele havia experimentado. Pedro está falando a um povo que está indo para o mesmo destino que ele está seguindo. E Pedro então vai se dedicar a dar orientações importantes a esse povo, a estes que são chamados de forasteiros e peregrinos. Pedro então vai falar o seguinte: assim como alguém que planejou uma viagem, organizou e esteve em alguns lugares, ele vai dizer: faça isso, não faça aquilo. Viva desta maneira, não viva daquela maneira. Perceba então que Pedro está nos advertindo, nos aconselhando e nos inspirando a caminharmos durante esta jornada em direção a um destino, em direção a um lugar que nós planejamos, em direção a um destino final. Ou seja, leia as palavras do apóstolo Pedro aqui, na sua carta, como alguém que está em amor, falando a partir do seu coração, daquilo que viveu, que experimentou na sua pele. Quando ele diz no primeiro capítulo, que nós, mesmo sem termos visto a Jesus, nós o amamos. Ele fala como aquele que viu Jesus. E ele então percebe que de fato esse amor que os cristãos nutrem por Jesus, pela pessoa do Filho, mesmo sem tê-lo visto, é verdadeiro e profundo, porque ele pôde experimentar isso na prática. Ele pôde ver Jesus. E ele também pôde falhar em amar Jesus, como nós conhecemos nos seus relatos. Interessante então que o apóstolo Pedro então vai nos guiar durante toda essa série de mensagens a percebermos aquilo que nós precisamos nos atentar enquanto estamos em direção a um lugar que Deus preparou para nós, para o seu povo. Por isso, o capítulo 2, e aqui se você percebeu na nossa leitura, ele continua um discurso que Pedro estava fazendo. Pedro falou a respeito de como nós nascemos de novo. E ele fala a respeito de como nós nascemos como criancinhas pequenas que necessitam de leite. Ele vai falar também como nós procedemos após o novo nascimento, quando ele começa no capítulo 2 dizendo o seguinte: portanto, no verso 1, abandonem toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. E ele diz: como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom, porque nós já temos provado a bondade do Senhor. Então Pedro está dizendo, diante dessa realidade do novo nascimento, diante da eleição de vocês, filhos de Deus, diante do chamado eficaz de vocês, das trevas para a luz, vocês agora são como pequenas crianças, que estão caminhando e devem desejar o verdadeiro alimento que dará, de fato, força para vocês, para que vocês cresçam, enquanto estão nessa jornada. Perceba, então, que Pedro está sempre trazendo à mente dos seus destinatários a noção de que eles devem estar vivendo a sua vida conforme aquelas orientações que Cristo nos dá, conforme as orientações das Escrituras, enquanto estão caminhando, enquanto estão indo. Na verdade, se nós pensarmos um pouco mais, é assim que Jesus nos chama: enquanto formos, façamos discípulos. O discipulado acontece assim, meus irmãos. Enquanto estamos caminhando, enquanto estamos indo em direção a algum lugar que Deus nos preparou. Quando Pedro, então, está chamando essa atenção dos seus destinatários aqui, no verso 4, então, ele diz: como é que nós vamos poder, de fato, abandonar a maldade? Todo o engano, toda a hipocrisia. Como é que nós vamos viver como crianças que são recém-nascidas e que desejam um genuíno leite espiritual? Ele diz: chegando-se a Ele. Chegando-se a Ele. Quem é este Ele aqui? A quem nós devemos enxergar?
E aqui nós vemos então como Pedro vai construir este argumento, este ponto, através de uma série de exemplos, de figuras que ele vai usar para exemplificar claramente, assim como ele já havia utilizado, dizendo a nós que nós deveríamos ser como recém-nascidos, desejando a palavra de Deus como leite espiritual. Da mesma maneira, ele vai usar outra série de linguagens, agora de figuras, para exemplificar o que é se achegar a Ele. Este Ele aqui, meus irmãos, é de fato o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele vai dizer o seguinte, chegando-se a Ele, no verso 4, pedra que vive. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês nessa manhã, que o texto chama a nossa atenção, é a respeito da pedra chamada de pedra viva e angular. Esta é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, então, utilizando essa expressão, chegando-se, quando você consegue perceber aí na sua Bíblia, você vai perceber que ele está indicando uma ação presente e contínua. Algo que acontece constantemente e caminha em direção a algum lugar, ou seja, o chamado para se achegar a Deus, se achegar ao Cristo, é um chamado constante e perene. O nosso chamado para nos achegarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é constante. Isso significa o quê? Todos os dias, todos os momentos, todo o tempo, nos acheguemos ao nosso Senhor. E ele vai continuar dizendo a respeito disso, que é o que nós podemos chamar de comunhão com o nosso Senhor. Pedro está destacando então aqui, neste momento no capítulo 2, a partir do verso 4. Ele já havia destacado anteriormente a respeito da relação dos irmãos entre si. Agora ele vai destacar a respeito da nossa relação para com o Senhor, para com aquele que é chamado por ele de pedra viva. Pedra que é viva, que é eficaz, que é uma pedra angular. Pedro então vai colocar a respeito deste tema sobre comunhão com o nosso Senhor Jesus. É interessante que quando ele fala sobre isso, ele está destacando de fato a presença e a pessoa e a obra de Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer e utilizar nas palavras da seguinte maneira, acompanhem comigo no texto. Ele diz no verso 4 o seguinte, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. De fato, meus irmãos, quando nós olhamos para a história do Evangelho, quando nós vemos o Evangelho anunciado, nós percebemos que os homens rejeitaram a Jesus. Aqueles que deveriam recebê-lo, o rejeitaram. Aqueles a quem Jesus foi em direção a, rejeitaram a Jesus. Nesse sentido, Pedro está destacando isso. Aquela pedra foi rejeitada pelos homens, mas Deus destacou a sua eleição como preciosa. Nesse sentido, Pedro está dizendo o seguinte, aquele que foi rejeitado pelos homens, aquele que foi rejeitado pelos seus, era aquele que Deus estava ungindo e chamando para si como seu eleito. Nesse sentido, quero explicar para vocês isso. O fato de Jesus estar sendo destacado aqui como eleito e pedra preciosa tem a ver de fato com a sua ressurreição. Meus irmãos, até aquele momento onde Jesus estava vivendo a sua vida com seus discípulos, o ponto que faz a virada total, de que Deus está dizendo assim, aquele ali é o meu ungido, é a ressurreição de Cristo. Por isso a ressurreição tem no Evangelho um caráter tão importante e primordial para a mensagem. Porque através da ressurreição Deus está ressuscitando Jesus dentre os mortos e dizendo, a pedra que vive, esta pedra que está viva, este é aquele que é chamado de meu ungido. E a palavra ungido é a palavra Cristo. Ou seja, através da ressurreição de Jesus, Deus está destacando aos homens que aquele Jesus que foi crucificado entre eles era o ungido de Deus, era a verdadeira pedra viva, a pedra que vive. Então ele continua dizendo no verso de número 5, veja comigo, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedro vai utilizar uma outra metáfora aqui. Nós já destacamos isso. Ele chama Jesus de pedra viva. E nós entendemos o porquê ele é chamado de pedra que vive. Mas nesse sentido, Pedro está utilizando talvez aqui dos seus conhecimentos, ou até mesmo utilizando do conhecimento comum das pedras sendo utilizadas para a construção.
Não é isso que ele está dizendo a respeito da pessoa de Jesus e a respeito de nós que também somos chamadas de pedras que vivem. Pedro vai dizer isso no verso de número 5, dizendo que nós, aqueles que creem naquela pedra que é Jesus, também somos assemelhados como pedras que vivem. Não porque temos vida em nós mesmos, mas porque nos foi dada a vida a partir da pedra fundamental. Pedro então está elucidando aqui uma estrutura de construção. Percebe isso? Ele está falando para nós a respeito de uma estrutura que está sendo construída. Pedras são utilizadas para a construção. E para isso ele vai citar amplamente aqui o Antigo Testamento. E isso a gente consegue perceber no verso de número 6. Ele diz o seguinte: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Pedro está citando aqui o profeta Isaías, meus irmãos. E aqui ele está destacando um ponto claro de que o profeta aponta para o rei messiânico como sendo aquele, o ungido de Deus, como sendo aquele que seria chamado de pedra angular. Pedra angular. E aí eu quero destacar para vocês esse conceito. Muitos vão dizer que a pedra angular era uma pedra central em um arco, que separava as duas partes do arco para que elas ficassem juntas. Mas o conceito de pedra angular, que provavelmente Pedro está utilizando aqui, é pedra fundamental. Pedra de esquina, colocada como fundamento inicial de uma construção, de uma edificação. Talvez você não tenha tanto contato assim com conceitos de construção, embora esse conceito também não seja tão novo, já não é mais utilizado, mas as pessoas utilizam esse conceito de maneira simbólica, como sendo a primeira pedra da construção. Você já deve ter visto alguns lugares, alguns monumentos, que tem ali o seu destaque com a primeira pedra que foi colocada. A primeira parte que foi colocada, que dá sustentação a todo o resto. Pedro está dizendo, então, que Jesus é esta pedra que vive, esta pedra angular, utilizando a profecia de Isaías, aquelas palavras ditas pelo profeta Isaías, dizendo, este Cristo, este Senhor que foi rejeitado por uns, que vocês creram, vocês que são forasteiros, vocês que são peregrinos nessa terra, nós que estamos aqui caminhando, que nós cremos, esse Jesus, este é a pedra angular. E mais, ele diz assim, quem nela crer não será envergonhado, ou seja, tem firmeza, firme fundamento. E ele vai utilizar exatamente deste conceito para dizer que nós somos as pedras que vivem, edificados como casa espiritual, é o que ele diz no verso número 5, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro fala isso aqui, meus irmãos, e eu sei que na primeira leitura parece confuso de entender. É difícil um pouco de compreender como Pedro está utilizando essas estruturas de linguagem para explicar que, na verdade, nós somos parte de uma construção que Deus está fazendo. O resumo é, nós somos pedras colocadas pelo próprio Deus, firmadas em uma única pedra, esta pedra é a pedra angular. De maneira que nós estamos sendo edificados por Deus para sermos casa espiritual. Pedro fala sobre isso aqui, mas ele não explica. Mas ele vai falar sobre isso mais à frente, nos versos à frente que nós vamos ler. O que significa sermos casa espiritual? Nesse sentido, Cristo sendo colocado como pedra angular, nós, os que creem em Cristo, que depositaram em Jesus, no ungido de Deus, aquele que foi manifestado por Deus através da ressurreição como sendo o seu ungido, nós os que cremos, então, estamos sendo instrumentos da edificação que Deus está fazendo. Deus está construindo algo, Deus está fazendo algo, e Ele está usando as nossas vidas na edificação dessa estrutura, que Pedro chama de casa espiritual. Óbvio que Pedro está se remetendo aqui à figura do templo. Casa espiritual, templo, a habitação de Deus. Daí nós podemos perceber onde Pedro quer chegar. Pedro está destacando para nós aqui, meus irmãos, que nós podemos ter confiança plena na figura do Cristo. Nós podemos depositar em Jesus toda a nossa devoção e confiança, porque Ele é uma pedra viva e angular, ou seja, uma pedra firme, que não se abala. Como Davi diz em seus salmos, os meus pés estão sobre rocha firme. Este é o cenário daqueles que creem em Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, você está em um terreno firme e sólido que não pode ser abalado.
Não pode ser abalada a nossa confiança no nosso Senhor, porque estamos em um terreno firme. Por isso, nós que depositamos a confiança no Senhor Jesus, também estamos sendo instrumentos nas mãos do Senhor para a edificação, para a construção. E Pedro usa mais uma linguagem, mais uma figura aqui, dizendo a ideia de sacerdócio. Ele diz, ainda no verso 5, ser edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. O propósito aqui de Pedro utilizar a figura do sacerdócio é a figura do serviço e dedicação a Deus. Aqui entra então a figura de honra a Deus, porque a partir desta obra que está sendo feita, a partir desse processo que nós estamos participando, a partir daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, Deus está fazendo com que nós sejamos de fato os seus sacerdotes, aqueles que servem a Deus, que honram a Deus, que vivem verdadeiramente a partir dessa nova realidade que Pedro está expondo aqui para nós. Por que Pedro fala isso com esses irmãos? Por que Pedro está dando essa orientação para a igreja? Porque, meus irmãos, se você se lembre do contexto inicial da carta de Pedro, esses irmãos a quem Pedro escreve estavam passando por situações adversas. Estavam sendo confrontados por diversas realidades fora daquele contexto ali onde eles estavam. E estavam sofrendo por uma série de situações. E Pedro, então, está, de alguma maneira, consolando estes irmãos e dando a eles esperança firme naquilo que eles já creem. Por isso, Pedro está fazendo a trajetória do cristão, a trajetória daquele que, de fato, crê no Senhor, para que esse povo possa ser alimentado e instruído na confiança que devem ter no Senhor. Essa confiança que não pode ser perdida. Por isso Pedro diz a respeito dessa estrutura da casa espiritual que nós somos, que nós estamos sendo edificados, e desse sacerdócio santo que nós estamos oferecendo a Deus. Ele fala a respeito da igreja, fala a respeito de nós. Isso evoca para nós aquelas palavras do Senhor Jesus a Pedro, em Mateus, no capítulo 16, quando ele diz assim, que ele mesmo edificaria a sua igreja. Se lembra disso? Quando Pedro diz que ele, Jesus, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz que sobre esta pedra edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nesse sentido, eu imagino que Pedro, ao escrever isso, provavelmente se lembrava desse momento singular que teve com o Senhor. Você consegue, meus irmãos, na carta de Pedro, identificar diversos momentos que parecem como se fossem recortes da jornada do apóstolo Pedro enquanto estava caminhando e aprendendo com Jesus. E aqui provavelmente Pedro se lembrava disso, de que Jesus estava edificando a sua igreja. Jesus prometeu edificar a sua igreja, utilizando as pedras vivas, que nós somos parte. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se isso não traz ao seu coração alegria e esperança, eu não sei mais o que traria. Se isso não anima o seu coração diante das adversidades e tribulações desta jornada, eu não sei mais o que vai animar, porque você está sendo parte ativa também da edificação desta igreja que Jesus está construindo, de que Deus está construindo. E mais uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Guarde isso no seu coração. Não importa as circunstâncias que o mundo lá ao nosso redor esteja passando, não importa quão hostil seja o ambiente lá fora, meus irmãos, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Uma vez que estamos sobre a pedra viva e angular, também somos agora encontrados verdadeiramente vivos. Pedro está falando isso aqui, para que o nosso coração seja colocado no lugar certo. E algumas aplicações para isso. Primeiro, meus irmãos, percebemos então que há uma discrepância clara aqui que Pedro está fazendo a respeito de um lugar sagrado. Porque, na verdade, os lugares não são sagrados. Se lembre que o nosso Deus não pode ocupar um espaço como este, porque ele jamais caberia aqui. A sua glória jamais caberia em um espaço feito pelas mãos dos homens. Entretanto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, em sua misericórdia e em sua forma didática de se lidar com o povo, derramava a sua presença sobre o espaço do templo. Nesse sentido, no Novo Testamento, na realidade em que nós vivemos hoje, nós somos feitos templo e habitação
do nosso Deus. Nesse sentido, os lugares não são mais sagrados. O que é sagrado agora são pessoas. Percebe isso? Percebe então que agora Deus não habita mais em um espaço limitado geográfico, mas Deus habita onde quer que o seu povo esteja. Porque nós fomos feitos templos e habitação do Senhor. É por isso que Pedro então usa essa figura da construção. E é por isso que então nós precisamos entender e aprender a valorizar a igreja, não o templo, não o espaço físico que nós estamos, até porque nós nos desapegamos muito fácil desses espaços. Isso não importa, o que importa é onde estaremos juntos, onde estaremos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, onde estaremos vivendo de fato essa edificação da igreja. Não com tijolos físicos, não com tijolos colocados com argamassa, não com um ar-condicionado maravilhoso que nós desejamos, mas através da obra do Evangelho e da palavra proclamada entre nós, que traz os mortos para a vida, que traz aqueles que estão perdidos a um lugar que podem se encontrar com o Pai, e que edifica uns aos outros nos quais nós estamos aqui. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, como um dia como esse, nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo, mais uma vez, edificados, não só pela bênção do Senhor sobre nós, mas através da vida do nosso irmão. Percebe então o porquê da importância da adoração pública? Percebe o porquê que nós aqui não cantamos para que as pessoas vejam que nós estamos cantando bonito? Nós cantamos como um povo. Percebe por que você deve cantar? Meu irmão, você tem que abrir a sua voz aí mesmo. Deixa soltar essa voz sua, para que Deus ouça a sua voz, para que o seu irmão ouça a sua voz, para que você possa edificar aquela pessoa que está ao seu redor, para que você perceba que nós somos uma comunidade viva. Meus irmãos, a igreja é orgânica, a igreja é um organismo vivo, uma obra que Deus está fazendo, que nós não percebemos às vezes a dimensão da realidade que nós estamos vivendo, e ela é extremamente importante nesse período que nós estamos aqui. Porque a igreja que está no mundo hoje é chamada de igreja militante. Nós podemos entender o quê? A igreja que está desbravando as realidades neste mundo terrível. Aquela igreja que é forasteira, peregrina. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o estado final onde nós nos encontraremos. Mas nós estamos caminhando em direção a algum lugar. Por isso, valorize os seus irmãos em Cristo. Porque nós juntos somos a habitação de Deus. Perceba então que nós devemos dar mais valor a pessoas do que a coisas. E nós geralmente invertemos essa lógica. Perceba também que a ordem de Deus para nós é que sejamos de fato casa edificada por Deus. E a nossa relação entre os nossos irmãos, antes dela acontecer, a primeira etapa é se achegar a Cristo. Cristo nos chama. Cristo nos chamou das trevas para a luz. Mas é nosso trabalho, nosso dever diário, nos achegar, como o apóstolo Pedro vai dizer na primeira palavra que ele usa no verso 4. Se achegue, nos acheguemos a Deus, nos acheguemos a Ele. Portanto, se lembre, o seu trabalho, o meu trabalho, a minha e a sua dedicação devem ser todos os dias buscarmos a presença do nosso Senhor Jesus. E mais, esta obra que está sendo feita e edificada, esta casa espiritual que está sendo edificada, este ofício sacerdotal que está sendo realizado entre nós e por nós, isto é o caráter de Cristo sendo conformado em nós e a partir de nós. Meu irmão, isso tem que brilhar no seu coração. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração e à sua mente, para você entender que a obra que Deus está edificando aqui é colocar o caráter de Cristo, o coração de Cristo em nós, e que nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoarmos e formarmos o caráter de Cristo nos nossos irmãos. É por isso que nós vivemos em comunidade. É por isso que Pedro está dizendo a respeito deste firme fundamento que nós estamos edificados sobre. Perceba tudo isso. Perceba a nossa responsabilidade e perceba de fato a obra grandiosa que Deus está edificando. Ele está fazendo, de fato, corações que eram corações despedaçados, destruídos pelo pecado, serem conformados à imagem de seu Filho Jesus. A vontade de Deus para nós, segundo Romanos capítulo 8, verso 28, é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo.
O trabalho de Deus na sua jornada e peregrinação nesta terra, meu irmão, você como forasteiro, é para que você seja conformado à imagem de Jesus Cristo. E não importe o que aconteça, sejam situações boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa, todas as coisas cooperarão para que você seja parecido com Jesus Cristo, a pedra viva e angular. Mas Pedro continua, meu irmão. Se nós lermos aí a partir do verso de número 7 e o verso de número 8, nós perceberemos o seguinte. Pedro diz o seguinte: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Pedro então começa a fazer uma distinção entre duas realidades. Para nós os que cremos, esta pedra, Jesus, o Evangelho de Jesus, esta obra que Deus está edificando, tudo isso é precioso. Mas para os descrentes, e ele vai citar mais uma vez o Antigo Testamento, ele diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E mais, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pedro então agora começa a estabelecer uma distinção entre duas realidades. Até aqui ele estava destacando, de fato, a trajetória do cristão. Mas agora ele começa a destacar o seguinte: há uma outra realidade aqui, meus irmãos. Porque este mesmo Jesus, que é pedra viva e angular, precioso para muitos daqueles que creem, para todos os que creem, para outros, se torna pedra de ofensa e de tropeço. É interessante pensarmos sobre isso, porque de fato existe um contraste aqui entre a edificação da igreja de Jesus, entre a edificação da obra de Deus e entre a destruição daquilo que não foi feito pelas mãos do Senhor, daquilo que Deus não está edificando. Existe uma discrepância entre as atitudes dos crentes diante de Cristo e da sua obra e dos descrentes. E isso evidencia ainda muito mais o status daqueles irmãos que são chamados segundo a eleição do nosso Senhor, mesmo diante das circunstâncias adversas que vivem. Pedro está destacando isso justamente para animar aqueles irmãos, mesmo diante da situação difícil que vocês estão vivendo aí, irmãos. Saibam que vocês encontraram uma pedra preciosa, mas aqueles que estão perecendo, aqueles que não creem, encontraram uma pedra de tropeço, onde vão tropeçar, onde cairão. E isso deve chamar a nossa atenção. Pedro, então, está destacando o seguinte, meus irmãos: quando nós entendemos que, de fato, encontramos uma pedra preciosa, Pedro usa essa expressão para falar a respeito do respeito e da honra que nós temos quando entendemos que Deus nos deu um presente maravilhoso em Cristo Jesus. Que Deus abriu os nossos olhos e nos tirou das trevas. Que Deus fez uma obra que nenhum de nós poderia fazer por nós mesmos. Quando nós percebemos isso, então, nós percebemos que encontramos um tesouro precioso. Percebemos que temos uma pedra preciosa. Entretanto, os descrentes, aqueles que não foram chamados segundo a eleição de Deus, tropeçam e caem pelas mesmas palavras que nós somos exaltados. Já percebeu isso? Sabe o que condena alguém, meus irmãos? É a proclamação do Evangelho. Os eleitos de Deus, ao ouvirem a proclamação do Evangelho, creem. Mas os descrentes serão condenados pela mesma mensagem, porque ouviram e não creram. Perceba então que Jesus, sendo a nossa bênção, também é a ruína daqueles que são pecadores, daqueles que estão destinados à destruição. Nesse sentido, eu me lembro muito, e eu coloquei aqui, destaquei o texto de Lucas, no capítulo 2, no verso 34, onde Simeão abençoou a Maria, a mãe do menino, e disse: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Jesus, ele estava falando a respeito dele. Porque para muitos, para aqueles que creem, Jesus de fato é o momento mais elevado da nossa história. Quando nós cremos no Evangelho e percebemos a obra de Deus, nós estamos sendo elevados a um novo status, meus irmãos, a uma nova criação. Mas aqueles que rejeitaram essa pedra, aqueles que jogaram ela para longe, esta mesma pedra que desprezaram se torna a sua pedra de tropeço. E Pedro então vai destacar a espiral descendente dessas pessoas que estão em uma rota de colisão com a destruição. Quando ele vai dizer o seguinte aí no verso de número
8, ele diz o seguinte: são estes os que tropeçam na palavra, rejeitaram a pedra viva, portanto tropeçaram nela. Tropeçaram nas suas palavras, se tornaram desobedientes, para o que também foram destinados. E aqui Pedro destaca a sua destruição, o destino daqueles que tropeçam, daqueles que falharam, daqueles que não enxergaram a beleza e a preciosidade de Cristo Jesus, é a destruição. Esta é a realidade, meus irmãos. E o destaque de Pedro é justamente para animar aqueles irmãos que estavam diante de tribulações, que mesmo diante das circunstâncias mais adversas, o nosso cenário, o cenário daqueles que confiam em Jesus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito para a edificação de uma obra grandiosa, o cenário deles é maravilhoso, porque nós temos um tesouro que não pode ser tirado de nós. Nós temos um terreno firme que não pode ser abalado. Entretanto, diante dessa realidade, o que podemos entender sobre isso? De fato, as Escrituras apontam que o destino dos ímpios é certo, a destruição. Nós sabemos pelas Escrituras que não há outro caminho de salvação senão crer e depositar em Jesus Cristo e no seu Evangelho toda a nossa confiança. Isso significa, então, que qualquer outra realidade além dessa não pode livrar das realidades que hão de vir sobre aqueles que estão em descrença, daqueles que não creem. É interessante também que Pedro nos chama a atenção a respeito do seguinte ponto: diante da pedra angular e viva, que é Jesus, não há espaço para imparcialidade. Não há espaço para olharmos para Jesus e dizer assim: depois eu penso sobre quem Jesus é ou o que Jesus fez. Não, meus irmãos, a urgência é extrema. Não podemos olhar para Cristo e pensar que isso é algo como qualquer outra coisa, qualquer outra realidade, ou como se ele fosse como qualquer outra pessoa, como muitos vão dizer. Cristo foi um bom mestre, Cristo nos deu um bom exemplo, amou muito as pessoas. Não, meus irmãos, Cristo não foi só isso. Cristo é Deus encarnado, que pagou o preço pelas nossas vidas e nos chamou para uma nova realidade. Diante de Cristo, não podemos permanecer imparciais. Diante do Evangelho anunciado a você, você não pode permanecer indeciso. Você não pode permanecer inconstante. Existem dois caminhos somente. E aí Paulo vai dizer algo a respeito disso, quando ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 16, o seguinte: para estes, aqueles que estão em direção à destruição, os ímpios, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Para alguns, quando olham para o Evangelho de Jesus, aquilo será a destruição deles. Para outros, aquilo é o precioso tesouro que receberam do Pai. Nesse sentido, nós que somos forasteiros nesta terra, nós que estamos em peregrinação neste mundo, recebemos um tesouro, sentimos cheiro de vida para a vida. Podemos sentir o aroma suave de Cristo, podemos desfrutar das suas benesses, das suas bênçãos, sabendo que Ele é o nosso Salvador, a nossa pedra angular, o nosso terreno firme, que não pode ser abalado. Portanto, em Cristo, nós os que estamos em Cristo, meus irmãos, estamos seguros, caminhando em direção a uma verdadeira vida. Diante disso, sabe o que deve haver em nossos corações? Alegria. E essa alegria é interessante porque quando nós pensamos em felicidade, ela é efêmera, ela passa. Em algum momento nós estamos felizes, em outros não. A felicidade é egoísta, não admite-se com a felicidade qualquer outro tipo de emoção ou de estado de espírito. Ou você está feliz ou você está triste. Mas a alegria não é assim. Nós podemos permanecer verdadeiramente alegres, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. E é isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. Diante desse cenário, permaneçamos alegres. Eu não sei qual circunstância você pode estar passando na sua trajetória. Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de problema ou dificuldade que talvez nenhum de nós aqui possa saber. Ou talvez alguns poucos saibam. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Mesmo diante do vale da sombra da morte, tenha uma certeza de que o Senhor, o seu bom pastor, está com você. Tenha certeza de que você pode ter alegria plena. E essa alegria, dada pelo Evangelho, dada pela pedra viva, não pode ser abalada, não pode ser retirada, não pode ser destruída. Não importa quais sejam as circunstâncias. Você tem uma alegria que não pode ser roubada de você. Guarde isso em seu coração. E por fim, para nós orarmos.
Pedro aponta o projeto final de Deus. Aí sim, ele vai resgatar com mais clareza o que ele está querendo dizer, depois de ter feito esse contraste a respeito da realidade dos descrentes e dos crentes. Agora ele fala, volta a atenção para aqueles que são os crentes de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pedro, então, vai concluir, meus irmãos, este trecho, afirmando a respeito deste conjunto da grande obra que Deus está edificando. O que realmente o Senhor está fazendo, o que o Senhor está edificando naqueles que creem no Evangelho, esta grande obra, a partir daqueles que creem, são chamados para serem povo de Deus. E aqui Pedro vai descrever uma série de adjetivos notáveis, todos estes encontrados na Escritura, a respeito do povo de Israel. Pedro utiliza amplamente a Escritura do Antigo Testamento, justamente para aplicar a nós, aqueles que cremos hoje, a realidade em que vivemos. Ele vai dizer então que nós somos geração eleita, povo que foi chamado, escolhido por Deus. Assim era dito a respeito do povo de Israel, dos descendentes dos patriarcas, aqueles que foram chamados de uma maneira soberana. Abraão não tinha absolutamente nada que pudesse destacar diante da realidade do chamado que recebeu. Graça de Deus. E esta graça que alcançou Abraão e a sua família, alcança também aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque em Jesus nós somos enxertados nesta aliança que havia com Abraão, meus irmãos. Nós somos feitos povos de Deus. Nesse sentido, ele continua dizendo, nós não somos somente uma geração eleita, um povo exclusivo de Deus. Nós somos também sacerdócio real. É interessante que um dos ideais mais marcantes da Reforma Protestante foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa que todo o povo de Deus é chamado para desfrutar da comunhão com o Senhor, tendo somente um mediador entre os homens e eles, e o Senhor, que é Jesus Cristo. A figura dos pastores e dos líderes não são sacerdotes. Nós não estamos aqui com um papel sacerdotal, meus irmãos. Antes, o nosso sacerdócio é coletivo. Todos nós podemos ter acesso ao Senhor, acesso a Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo. E não somente o sacerdócio, não qualquer sacerdócio, mas um sacerdócio real, um povo que tem um rei. A realeza nos chama a atenção a respeito da glória de Jesus Cristo, como sendo o rei que Deus havia prometido ao seu povo. Se você se lembra, quando você lê as Escrituras, você vai ver o tempo inteiro Deus prometendo para aquele povo, o povo de Israel, um rei segundo o seu coração. Um rei que seria e ocuparia o lugar no seu trono, e faria com que do povo de Deus, do Israel de Deus, todas as nações seriam abençoadas. Este rei é o nosso Senhor Jesus. E nós fazemos parte deste povo real diante do Senhor. Mas, Pedro vai dizer, nação santa, povo chamado para ser separado para Deus. Nação em termos práticos aqui, de fato aplicando-se a um contexto de localidade e especificidade de um povo. Nós, os que somos chamados por Deus, fomos chamados para sermos separados. Os crentes são de fato separados de uma realidade maior, chamados para serem nação separada de Deus, própria do Senhor. E ele vai dizer mais, povo de propriedade exclusiva. Deus não divide o seu povo com ninguém. Nós somos povo exclusivo de Deus, com uma finalidade, meus irmãos. Pedro continua dizendo, qual é a finalidade de nós sermos chamados isso tudo? Qual a finalidade de nós termos todos esses adjetivos maravilhosos que Pedro destaca aqui? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o propósito de nós sermos sacerdócio real, nação santa, geração eleita de Deus, povo e propriedade exclusiva do Senhor? Porque nós devemos proclamar as suas maravilhas. O chamado de Deus para Abraão e a sua nação é para que Israel abençoasse todos os povos da terra.
É para que aquele povo abençoasse todas as nações da terra. Para que aquele povo pudesse direcionar o restante das pessoas em direção ao caminho que adora ao Senhor somente. Nesse sentido, nós somos parte desse povo. Por isso proclamamos o Evangelho. Por isso dizemos que não há salvação senão no Senhor Jesus. Por isso temos essa esperança viva, meus irmãos. Porque nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Proclamar as coisas que Deus realizou em nós e através de nós. Para que nós possamos manifestar a maravilhosa luz de Cristo. A maravilhosa glória de Deus. O nosso propósito de existência, o seu e o meu propósito de vida, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus e desfrutar dele, como sendo parte do seu povo. Saiba disso. Pedro está apontando aqui para uma realidade muito importante, a união mística entre Cristo e a sua igreja. Existe uma união profunda entre Jesus e o seu povo. Por isso, Deus nos chama de sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, porque somos dele e dele somente. Nesse sentido, desfrutamos da maior bênção possível. Temos o nosso Senhor como nosso Senhor. É a partir desta união com Cristo que nós podemos chamar Deus de nosso Senhor. É a partir da união com Cristo que nós podemos dizer, meu Pai, ou melhor, Pai nosso. É a partir desta realidade que nós estamos enxertados naquela aliança que Deus fez com estes homens na história. E mais, nós antes, Pedro vai dizer, não tínhamos misericórdia. Estávamos perdidos. Mas agora nós alcançamos misericórdia. Não por méritos nossos, meus irmãos. Não por qualquer coisa que você e eu possamos fazer. Mas pelos méritos exclusivos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que você deve guardar no seu coração a partir disso? Você não pertence a você. Você é propriedade de alguém. Propriedade do Senhor. Isso significa que você não faz o que você quiser da sua própria vida. Quem define a sua vida, ou quem tem nas mãos todos os seus dias e os meus dias, é o nosso Senhor. Portanto, que isso traga ao seu coração, além da consciência de que você pertence a Deus, além disso, além dessa comunhão plena que você pode desfrutar com o Senhor, tenha certeza de que os seus dias estão guardados nas mãos do seu Senhor. Do que temeremos do amanhã, se todos os nossos dias estão nas mãos do nosso Senhor? Nossa confiança não precisa ser abalada. Nossa descrença não deve existir, porque nós estamos firmes nas mãos daquele que nós chamamos de nosso Senhor, edificado sobre esta pedra viva, sendo parte desta edificação que é a igreja de Deus, vivendo enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor. Por isso nós faremos isso, falaremos disso, viveremos isso até que Ele venha. Amém? Vamos orar. Ah, Senhor, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Ah, Jesus, que privilégio saber que a tua palavra, Senhor, ela é viva. A tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações e traz vida àqueles que estão mortos. A tua palavra, Senhor, chama ao arrependimento aqueles que precisam se arrepender. A tua palavra, Senhor, revela a ti mesmo a nós, de maneira plena, onde nós podemos contemplar a sua glória. Que os meus irmãos aqui nesta manhã, Senhor, possam ter compreendido mais e mais a respeito desta grande obra que é a igreja, a beleza da igreja do Senhor. Esta obra que nós fazemos parte, mas o Senhor mesmo é aquele que está edificando. É o Senhor mesmo que está construindo. E o Senhor nos deu o privilégio de sermos participantes desta obra. Senhor, desperta o coração do teu povo aqui, para que eles possam valorizar de fato as pessoas e não as coisas. Que eles percebam que o que faz este lugar aqui diferencial não é o nome que ele carrega, mas sim as pessoas que estão dentro dele. Porque a igreja do Senhor somos nós aqui reunidos em seu nome. Por isso, Senhor, nos dê essa confiança e essa certeza, que não importa o lugar onde vamos estar, onde vamos nos reunir, estaremos ali em nome do Senhor, e onde estivermos todos, ali estará a tua igreja, Pai. Eu peço também, para que o Senhor dê
clareza ao coração do teu povo, para que mesmo diante das circunstâncias mais adversas da vida que eles possam estar vivendo, eles tenham a certeza da comunhão plena que podem desfrutar contigo. Que eles desfrutem plenamente da presença gloriosa do nosso Senhor. Que eles possam clamar, Pai nosso, Deus nosso, Senhor nosso. Que eles tenham uma consciência de que são propriedade exclusiva do Senhor. Povo eleito do Senhor, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, com uma finalidade clara, Senhor, de proclamar as tuas verdades e as tuas virtudes por toda esta terra. Que eles percebam a pedra preciosa que é o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Que eles percebam que eles têm aquilo que eles mais precisam e que nada faltará a eles, porque eles têm exatamente tudo o que precisam no Senhor. Pai, desperta o coração deles para isso. E que sejam testemunhas vivas do seu amor e do seu Evangelho. Que preguem e proclamem este Evangelho, para que mais daqueles que são os eleitos do Senhor venham à vida e creiam neste mesmo Evangelho. Senhor, que o Senhor possa também, de uma maneira clara, nos dar a percepção real do que é ser parte do povo do Senhor, do que é crescer na comunhão e na presença do Senhor junto aos nossos irmãos. Que a nossa comunidade de fé aqui, a IBAGE, possa ser de fato uma comunidade madura, Senhor. Amadurecida pela Tua palavra, pelas Escrituras. Amadurecida pelo discipulado contínuo, pelo caminhar contínuo uns para com os outros. Que eles entendam de fato que eles são chamados para uma realidade coletiva, porque nós somos uma grande família, Senhor. Nós não estamos aqui em pequenos núcleos familiares que se reúnem, não. Nós somos uma só família, feitos família no Senhor Jesus. Por isso, Senhor, abençoe o Teu povo. É a nossa oração. Abençoe também, Senhor, a nossa semana, o nosso restante de domingo. E que o Seu nome seja glorificado em nós e a partir de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a direção e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje, aqui e por todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns avisos.